Você se encontra preso em um ciclo exaustivo, onde a busca pelo dinheiro se assemelha a uma batalha contínua, uma luta árdua e muitas vezes inglória? Sente o peso da preocupação financeira como uma constante companheira, uma sombra que obscurece a clareza dos seus dias e a leveza das suas noites? Observe honestamente o estado do seu coração e da sua mente. É como se o dinheiro, essa energia vital e indispensável para a experiência terrena, fosse um adversário implacável, um inimigo a ser conquistado com sacrifício, com intermináveis horas de labuta, com o esgotamento da sua vitalidade. A prosperidade, essa sensação de plenitude, de fluxo abundante e de liberdade, parece então um privilégio distante. Um horizonte que se afasta a cada passo que você tenta dar em sua direção. É reservada, você pensa, apenas para aqueles que a sorte, ou talvez uma força oculta que você não compreende, favoreceu. Permita-me propor uma profunda e inadiável reflexão. Onde reside, de fato, a verdadeira batalha que você trava? É realmente pelo dinheiro, na exaustiva conquista de bens materiais e no acúmulo de cifras em uma conta bancária? Ou é, e esta é a revelação, uma luta surpreendentemente travada contra a própria essência de como você o percebe, como você o sente em seu âmago, como você o nomeia e o manifesta em seus pensamentos mais íntimos e em suas palavras mais proferidas? Considere a possibilidade inquietante de que o verdadeiro obstáculo não está na quantidade de moeda que você possui ou na escassez do mundo exterior, mas sim na qualidade da relação profunda que você nutre, consciente ou inconscientemente, com essa poderosa e responsiva energia. Não seria este o momento crucial para cessar essa guerra interna, essa resistência silenciosa, que, como um dique invisível, impede o fluxo natural da abundância de se derramar livremente em sua vida? Qual o custo dessa contínua batalha para a sua paz interior, para a sua alegria genuína e para a realização dos seus mais puros desejos? É chegado o tempo de desancorar, de soltar as amarras invisíveis que o prendem a velhas e desgastadas crenças sobre a riqueza. Crenças que, como pesados grilhões mentais, foram forjadas em experiências passadas, em narrativas familiares repetidas, geração após geração, em medos coletivos absorvidos da sociedade que o cerca. São essas crenças arraigadas que, sem que você perceba, atuam como um poderoso ímã, criando e recriando a realidade de escassez que você observa e experimenta dia após dia. Mas qual é a verdade subjacente, a verdade irrefutável que reside no coração do universo? A verdade é que a abundância não é uma exceção, mas um estado natural. Um direito divino, sim, uma parte inerente e inalienável da provisão universal. O universo, essa mente infinita, não discrimina. Ele simplesmente reflete, com perfeita precisão, aquilo que você manifesta em sua consciência mais profunda. Não espere encontrar aqui fórmulas mágicas prontas ou truques superficiais e efêmeros para atrair riqueza momentânea. A jornada que propomos juntos é muito mais profunda e duradoura. É uma imersão reveladora na verdadeira mecânica da manifestação, que transcende o visível e o palpável. Não se trata de uma estratégia externa a ser aplicada, de um plano complexo a ser executado, mas de uma transformação interna radical, uma alquimia da alma. Não é sobre tentar manipular as circunstâncias externas, que são apenas reflexos do seu mundo interior, mas sobre alinhar-se, com fé inabalável e confiança plena, com as leis universais imutáveis que governam o fluxo da vida e da prosperidade em todas as suas formas. Pense nisso. A maioria das pessoas busca atrair o dinheiro como se ele fosse um pássaro arisco a ser caçado, capturado e, talvez, enjaulado contra sua vontade. Elas correm desesperadamente atrás dele, perseguem-no com uma energia de carência e falta, e muitas vezes, mesmo quando o alcançam por um breve instante, ele escorrega por entre os dedos, retornando ao vazio,
pois a energia subjacente por trás dessa perseguição é de pura carência, de esforço desmedido e de uma profunda desconfiança na provisão em vez de uma certeza de recebimento. Neste momento, o convite que lhe estendo é para uma conversa autêntica, honesta e verdadeiramente transformadora com a energia do dinheiro. Uma conversa baseada não na necessidade urgente ou no desespero de ter, mas na compreensão clara de seu funcionamento, no respeito pela sua natureza e, acima de tudo, na fé incondicional em sua manifestação como um bem supremo. Você compreenderá com uma clareza cristalina que iluminará sua mente que suas palavras são muito mais do que meros sons emitidos. Elas são vibrações criadoras, decretos poderosos que moldam a realidade ao seu redor. Seus pensamentos são mais do que efêmeras ideias, são potentes moldes energéticos, arquitetos invisíveis do seu mundo manifestado. E suas emoções? Suas emoções são o combustível ardente que impulsiona a manifestação desses moldes com velocidade e precisão na realidade material que o cerca, trazendo à tona aquilo que você verdadeiramente sente e vibra. Revelarei, passo a passo, as chaves para essa nova forma de comunicação, onde o dinheiro deixa de ser uma entidade distante, fria e difícil de alcançar e se torna um aliado íntimo, um parceiro constante em sua jornada de realização plena e expansão da vida. A prosperidade, entenda bem, não é um luxo opcional ou uma recompensa para poucos afortunados que de alguma forma a mereceram mais. É uma expressão natural e inerente da sua capacidade de receber. E ela é sua por direito divino, não por sorte passageira ou por mérito adquirido através de sacrifício e sofrimento, mas por sua conexão inalienável e eterna com a fonte de toda a abundância, que não conhece limites nem escassez e que deseja para você toda a plenitude. Prepare-se então, com o coração aberto e a mente receptiva, para virar a página mais importante do seu livro financeiro. Prepare-se para reescrever sua história com tintas de abundância, alegria, liberdade e propósito. O convite está feito e a porta está aberta para uma nova era em sua vida. Chega de lutar. Venha aprender agora a convidar. Você já parou para verdadeiramente questionar por que o dinheiro, para tantas almas, inclusive talvez para você, se apresenta como uma fonte perene de ansiedade? Como ele deixou de ser uma ferramenta neutra, um meio de troca que facilita a vida, para se transformar numa constante preocupação, num gerador de medos e de inseguranças profundas? Quando foi em sua jornada que essa energia tão vital, essa que permite a concretização de sonhos e a expansão da experiência humana, assumiu o papel de um fardo, de uma ameaça, em vez de ser o portal para a liberdade, a alegria e a realização que intrinsecamente ela representa? Reflita sobre isso por um momento. Na vastidão do seu inconsciente, nas profundezas da sua psique, como o dinheiro é realmente percebido? Seria ele, em sua imaginação mais vívida, um tigre selvagem, indomável, sempre à espreita, pronto para devorar suas esperanças, para fugir ao seu controle, para ser escasso e inatingível? Uma criatura feroz que exige uma caçada incessante, um esforço descomunal e, ainda assim, muitas vezes, ilude-o com sua natureza fugidia, deixando-o exausto e de mãos vazias? Pense na imagem de um tigre. Ele é temido, respeitado pela sua força bruta, mas jamais inteiramente confiável. Ele é visto como perigoso, imprevisível, e sua presença evoca uma constante sensação de alerta e insegurança. Se o seu subconsciente, que é o verdadeiro arquiteto da sua realidade manifestada, carrega essa imagem do dinheiro, qual será a sua experiência cotidiana? Naturalmente, você se sentirá em constante batalha, sempre em busca de controle, sempre com medo de perdê-lo, sempre sentindo que ele é insuficiente, pois um tigre nunca se sacia verdadeiramente. Agora, ouse vislumbrar uma outra realidade, um outro paradigma para essa mesma energia. E se o dinheiro fosse, em sua mente, um cão amigo, leal e abundante?
um companheiro fiel que o acompanha em sua jornada, sempre pronto a servir, a trazer alegria, a oferecer segurança e conforto. Um ser que responde ao seu chamado com devoção, que se manifesta em sua vida com uma abundância natural e afetuosa, porque ele é amado e bem-vindo, não temido. Considere a imagem de um cão amigo. Ele é brincalhão, confiável, parceiro. Sua presença traz paz, aconchego e a certeza de que há sempre um amigo ao seu lado. Quando o dinheiro é percebido sob essa luz, a sua relação com ele se transforma. Você não luta para tê-lo. Você o convida, você o acolhe, você o ama. Você não o persegue com desespero. Você o recebe com gratidão e confiança, sabendo que ele virá e ficará, pois ele é um amigo leal, atraído pela sua própria energia de acolhimento e gratidão. Essa parábola da percepção não é meramente uma metáfora poética. Ela é a essência da lei da atração em ação, uma verdade universal irrefutável que Florence Scovel Shinn nos ensinou com tamanha clareza. O universo, em sua infinita sabedoria e responsividade, atua como um espelho perfeito. Ele não entende de certo ou errado. Ele apenas reflete de volta para você a imagem que você mantém em seu interior, as crenças que você nutre e as palavras que você declara. Se você vê o dinheiro como um tigre, ele se manifestará como um desafio constante, um elemento de escassez e dificuldade. Se o enxerga como um cão amigo, ele virá até você com facilidade, com alegria, com uma lealdade que assegura a sua provisão e o seu bem-estar. Não se trata de uma força mística, mas da pura e simples lei de causa e efeito no plano da consciência. Então, permita-se uma introspecção ainda mais profunda. Quais narrativas, quais histórias, quais visões do tigre foram incutidas em sua mente, desde os primeiros anos da sua infância, por sua família, pela sociedade, pela mídia? Você se lembra de ouvir frases como: dinheiro não dá em árvore, é preciso ralar muito para ter dinheiro, os ricos são egoístas e desonestos, o dinheiro é a raiz de todo o mal? Essas sementes de crenças, plantadas em um terreno fértil de inocência, cresceram e se tornaram as poderosas árvores que hoje sombreiam a sua relação com a riqueza, criando bloqueios financeiros que parecem intransponíveis. Elas moldaram sua percepção, distorcendo a verdadeira natureza da abundância e substituindo-a por uma mentalidade de escassez e esforço contínuo. Pense nos seus pais, em seus avós. Como eles falavam sobre dinheiro? Suas expressões faciais, seus tons de voz, as preocupações que demonstravam, as batalhas que travavam. Tudo isso, inconscientemente, formou um código genético financeiro em você, uma programação subjacente que dita a sua resposta ao dinheiro, mesmo antes que você tenha uma chance de questioná-la. É como se você tivesse herdado um manual de instruções para a vida financeira, que, sem saber, o leva a repetir os mesmos padrões de dificuldade ou limitação, não por má sorte, mas por uma adesão inconsciente a essas antigas visões do tigre. A questão que se impõe, então, com urgência e clareza é: quando foi exatamente que o dinheiro, em sua vida, deixou de ser um potencial, uma ferramenta, uma energia neutra e abundante para se converter em uma fonte de angústia? Em que momento essa transição ocorreu? A resposta não está em um evento isolado, mas na acumulação sutil e progressiva dessas percepções e crenças limitantes. O dinheiro, por si só, não tem poder para gerar ansiedade. A ansiedade reside na sua mente, na sua interpretação, na sua história interna sobre o dinheiro. É essa história, e não o dinheiro em si, que o priva da liberdade. É tempo de reescrever essa história, de mudar a sua visão do tigre para a de um cão amigo, e assim abrir os portões para uma vida de verdadeira liberdade e prosperidade. Após compreender que o dinheiro pode ser um tigre temido ou um cão amigo, e que essa distinção reside puramente na sua percepção e na narrativa que você escolhe para ele, é imperativo mergulharmos agora na linguagem que você utiliza. Considere a sua boca, a sua mente, o seu coração
Eles são templos sagrados onde as palavras nascem, onde os pensamentos se formam e onde os sentimentos ecoam. E cada palavra, cada pensamento, cada sentimento é uma semente plantada no fértil solo do universo, destinada a germinar e a frutificar em sua realidade material. Florence Scovel Shinn, com sua clareza cristalina, ensinou-nos uma verdade profunda e poderosa. Sua palavra é sua varinha mágica. Pense nisso por um instante. Não é uma metáfora poética vazia, mas a descrição de um poder inegável e muitas vezes subestimado. Sua palavra não é apenas um som, é uma vibração, uma frequência, uma ordem clara e inequívoca enviada ao cosmos. O universo, em sua inteligência infinita, não julga, não questiona, não hesita. Ele simplesmente responde. Ele é um servo obediente, um executivo diligente que materializa as suas ordens. Mas, para que a ordem seja cumprida com perfeição, ela deve ser clara, firme e impregnada de fé inabalável. Quantas vezes, no calor do momento, ou mesmo em conversas casuais, você declarou: "Eu não tenho dinheiro"? Observe o peso dessa frase. Não é uma simples constatação, é um decreto. É como se você estivesse brandindo sua varinha mágica e proclamando ao universo: "Não ter dinheiro é a minha realidade, é isso que eu escolho manifestar." E o universo, em sua perfeita obediência, responde com a manifestação dessa carência. Ele organiza os eventos, as pessoas, as oportunidades para que essa sua declaração se torne a sua verdade experimentada. Você se vê diante de contas inesperadas, oportunidades perdidas, gastos urgentes que drenam seus recursos. Tudo isso é apenas a reverberação, o eco materializado da sua própria palavra, do seu próprio decreto. Mas e se você invertesse essa declaração? E se, com a mesma firmeza e convicção, você começasse a proferir: "O dinheiro está fluindo para mim de maneiras inesperadas e maravilhosas"? Ou "Sou um ímã para a riqueza e a abundância"? Essas não são meras frases de efeito ou pensamentos positivos superficiais. São declarações de verdade, proferidas com a plena consciência de que sua palavra tem o poder criador. Quando você declara isso com fé, com a certeza de que já é assim, você está reescrevendo o roteiro da sua vida financeira. O universo, que não distingue entre o que é real e o que é imaginado, ele apenas responde à energia da sua intenção e à clareza da sua palavra, começa a mover céus e terras para que o dinheiro de fato flua para você de maneiras que sua mente lógica talvez nem consiga conceber. Portas se abrem, oportunidades surgem, ideias criativas brotam. De repente, aquela despesa inesperada é coberta por um ganho igualmente inesperado. A riqueza se manifesta não pela luta, mas pelo convite claro e amoroso da sua palavra. Este é o poder do Verbo Criador, a ferramenta do mago da prosperidade que reside em você. Não se trata de um pensamento positivo passivo, mas de uma declaração ativa de fé e verdade, uma semente plantada com a intenção de colher abundância. É a convicção de que você não precisa atrair o dinheiro de um lugar de falta, mas manifestá-lo de um lugar de certeza e autoridade divinas. Agora, ouse ir um passo além do simples ato de proferir as palavras. A verdadeira maestria reside na arte de sentir a riqueza no agora, mesmo que as evidências externas ainda não estejam alinhadas. Não basta apenas dizer, "sou rico". Você precisa sentir-se rico. Esta é a diferença entre uma afirmação vazia e um decreto poderoso. A emoção, perceba, é o amplificador da intenção. Ela é o combustível que acelera a manifestação da sua palavra. Sem o sentimento correspondente, a palavra pode permanecer apenas como um sussurro ao vento, sem a força necessária para moldar a matéria. Imagine-se agora mesmo. Feche os olhos por um instante. Proclame: "Eu tenho mais do que suficiente. Minhas contas estão pagas, minhas necessidades são atendidas, e ainda me sobra para desfrutar e ajudar." Enquanto você diz isso, não permita que a mente lógica o sabote com "mas como?". Apenas sinta.
Sinta a leveza que viria com a ausência de preocupações financeiras. Sinta a segurança que a provisão traz. Sinta a liberdade de escolha que o dinheiro, quando visto como amigo, proporciona. Sinta a alegria de poder manifestar seus sonhos, de contribuir para o bem maior, de experimentar a plenitude. Não se trata de uma simulação. Trata-se de vibrar na frequência da riqueza que você deseja experimentar. Visualize ativamente. Não apenas imagine cifras em uma conta bancária. Vá além. Visualize as experiências que o dinheiro proporciona. A viagem dos seus sonhos, a casa que você sempre desejou, a sensação de não ter dívidas, a tranquilidade de poder oferecer o melhor para si e para aqueles que ama. Sinta a textura do tecido, o sabor da comida, o calor do abraço, a expansão do seu coração. Sinta a segurança que vem do saber que o universo o apoia, que a provisão é constante e ilimitada. Sinta a liberdade de expressar seus dons e talentos sem a opressão da necessidade. Essa é a técnica. Não se concentre no como o dinheiro virá, mas no o que ele lhe permitirá ser e fazer, e, acima de tudo, em como você se sentirá com essa realidade já manifestada. Este é um exercício prático que você pode e deve incorporar em seu dia a dia. Escolha uma frase de escassez que você costuma usar, uma que ressoa em seu íntimo como uma verdade limitante. Por exemplo, se você costuma pensar ou dizer "nunca sobra dinheiro", desafie-se a reformulá-la com poder e convicção para "sempre tenho mais do que o suficiente e a abundância se derrama em minha vida". E ao proferi-la, sinta a verdade dessa nova declaração em cada célula do seu corpo. Sinta a certeza, a paz, a alegria que ela evoca. Faça isso repetidamente, não como um ritual mecânico, mas como um ato consciente de reprogramação do seu subconsciente. Quando você compreende que sua palavra é, de fato, sua varinha mágica e que o sentimento é o poder que a energiza, você se torna o alquimista da sua própria realidade. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e assume a sua posição como criador consciente. Você não está mais lutando por dinheiro, você está declarando, sentindo e manifestando a sua verdade inegável de abundância. Este é o segredo, a linguagem que o universo entende, a chave para decodificar a conversa certa e abrir as comportas da prosperidade em sua vida. Após desvendarmos o poder intrínseco das suas palavras e a força vital dos seus sentimentos na manifestação da abundância, é fundamental adentrarmos num território que transcende a mera enunciação e a visualização, o reino sagrado da gratidão. Muitas almas buscam incessantemente, com um olhar fixo no que lhes falta, esperando que a chegada do dinheiro lhes traga a alegria e a sensação de plenitude. Mas e se eu lhe dissesse que essa é uma inversão perigosa da ordem divina? Que a verdadeira sequência é precisamente o oposto? Que a plenitude e a alegria, expressas através de um coração grato, são o verdadeiro ímã, a força irresistível que convida a riqueza a se manifestar em sua vida? Pense nisto. A gratidão não é uma simples emoção passageira, um sentimento agradável que surge ocasionalmente. Ela é uma frequência vibracional elevada, uma ponte espiritual que conecta você diretamente à fonte inesgotável de toda a provisão. Florence Scovel. Shin compreendeu, com uma profundidade que poucas alcançam, que a gratidão é, em sua essência mais pura, a forma mais elevada de fé. Não é fé no futuro distante, no se eu tiver, mas fé no agora, no eu já tenho, eu já sou suprido, eu já sou abundante. É a declaração mais potente que você pode fazer ao universo de que você está em alinhamento com a sua generosidade. Quando você agradece pelo pouco que tem, sim, pelo pouco, ou pelo que parece ser pouco aos olhos da mente humana, você está, de fato, declarando com uma clareza inegável ao universo que você está pronto para receber mais. Você está enviando uma mensagem inequívoca. Eu sou merecedor. Eu sou grato. Eu confio na sua provisão. Estou aberto e receptivo. É um eco vibracional que atrai mais daquilo pelo qual você agradece.
Imagine-se em um banquete. Aqueles que degustam com prazer o que já está em seu prato, expressando deleite e apreço, são geralmente os primeiros a serem servidos com novas e deliciosas iguarias. Aqueles que reclamam da quantidade ou da qualidade, que fixam seu olhar na escassez, tendem a ver seu prato permanecer vazio. O universo não é diferente. Ele responde à energia da sua gratidão com mais razões para ser grato. É nesse ponto que propomos uma abordagem radicalmente diferente da habitual contabilidade financeira. A maioria das pessoas vive com uma contabilidade das dívidas, a mente fixada nas contas a pagar, nos compromissos que se acumulam, nas carências que se manifestam. Esta é a contabilidade da escassez, que, como um ciclo vicioso, perpetua exatamente aquilo que se deseja evitar. No entanto, o convite que lhe faço agora é para praticar a contabilidade da alma. O que é a contabilidade da alma? É a prática consciente e deliberada de listar, registrar e reconhecer cada bênção financeira, por menor que ela possa parecer aos olhos da lógica material, como um sinal da provisão divina operando em sua vida. Não se trata de negar as dificuldades, mas de reorientar o seu foco. Em vez de fixar sua atenção no boleto que chegou, fixe-a no fato de que você tem uma internet que funciona, permitindo que você se conecte, aprenda, trabalhe. Em vez de lamentar a conta de luz, seja grato pela energia que ilumina sua casa, aquece sua comida, carrega seu telefone. O café que você pagou hoje de manhã, a gasolina no seu carro, o teto sobre sua cabeça, a roupa que você veste, o alimento em sua mesa, tudo isso é dinheiro em ação, é a abundância se manifestando. Cada um desses itens representa uma transação bem-sucedida, um fluxo de dinheiro que serviu a um propósito em sua vida. Não são bênçãos pequenas, são evidências constantes de que a provisão divina está de fato presente. Quando você muda sua contabilidade de o que falta para o que já está aqui, sua perspectiva se transforma. Você começa a ver o dinheiro não como algo que está sempre se esvaindo, mas como uma corrente contínua, uma energia que flui e serve. Você percebe que já está nadando em um oceano de provisão, mesmo que seus olhos não o pudessem ver antes. Este é o alicerce para atrair mais. Como você pode esperar que o universo lhe dê mais se você não reconhece e aprecia o que já tem? O universo não enche um copo que já consideramos cheio de reclamações e vazios. Ele transborda o copo que já está cheio de gratidão. Para incorporar esta prática transformadora em sua vida, proponho um desafio prático e imediato. Inicie um diário de gratidão financeira por 7 dias. Não mais, não menos. Apenas 7 dias de dedicação e observação consciente. Durante esse período, o seu foco deve ser exclusivamente no dinheiro que chegou ou que facilitou algo em sua vida. Não permita que sua mente se desvie para o que faltou, para o que você ainda precisa pagar ou para o que você deseja ter. Concentre-se apenas nas evidências de abundância que já se manifestaram. Ao final de cada dia, antes de dormir, reserve alguns minutos para escrever no seu diário. Anote cada centavo que você recebeu, cada despesa que foi paga, pois pagar é uma demonstração de que você teve o dinheiro para fazê-lo. Cada compra que foi realizada, cada recurso que lhe foi disponibilizado. Você pagou uma conta de água? Agradeça pela água limpa. Você comprou comida? Agradeça pelos alimentos. Você recebeu um pequeno troco? Agradeça pelo troco. O objetivo é treinar sua mente para reconhecer a incessante atividade da provisão em sua vida. Ao fazer isso, você não estará apenas registrando transações. Você estará reeducando sua consciência. Você estará reprogramando sua mente para sintonizar-se com a frequência da abundância, em vez da escassez. Você estará cultivando um novo hábito mental que o conectará mais profundamente à lei espiritual do recebimento. Você verá, com seus próprios olhos, como as evidências de prosperidade começarão a se multiplicar, pois sua vibração de gratidão atuará como um poderoso ímã, atraindo para você mais do que você já possui. Não subestime o poder dessa prática aparentemente simples.
A ciência espiritual do receber é clara. Aquilo que você abençoa se multiplica. E a maior bênção que você pode oferecer é a sua sincera gratidão. Comece hoje a contar suas bênçãos financeiras e observe como o universo, em sua infinita generosidade, começará a lhe dar muito mais para agradecer. Até agora, você compreendeu que a sua percepção molda a realidade do dinheiro e que a sua palavra é um decreto poderoso. Aprendemos que a gratidão é um ímã irresistível que convida à abundância. Contudo, há uma verdade ainda mais profunda, um princípio vital que distingue o sucesso sustentável da exaustão incessante, a diferença abissal entre ação inspirada e esforço vazio. Esta é a sabedoria da não resistência, um convite para você parar de remar contra a correnteza financeira da vida e, em vez disso, aprender a fluir com ela, com graça e propósito divinos. Quantas vezes você se viu mergulhado em um esforço hercúleo, trabalhando incansavelmente, lutando contra obstáculos aparentemente intransponíveis, apenas para se sentir mais exausto e frustrado do que antes? Você empurra, você batalha, você se desgasta, acreditando que a quantidade de esforço é diretamente proporcional à recompensa. Mas pare e observe honestamente os resultados desse padrão. Eles frequentemente se traduzem em mais cansaço, mais dívidas, mais portas fechadas, mais da mesma resistência que você tanto tenta superar. Por que será que, mesmo com tanto empenho, o resultado almejado parece se afastar como uma miragem no deserto? Será que não haveria um caminho menos árduo, mais alinhado com a própria natureza do universo, para alcançar a prosperidade que você tanto busca? Eu lhe digo, a maioria das pessoas se assemelha a nadadores exaustos, remando desesperadamente rio acima, contra uma correnteza forte e implacável. Eles esgotam suas energias, lutam contra cada onda, cada pedra, cada obstáculo, e no fim do dia estão no mesmo lugar, ou até mesmo foram levados para trás, pela força implacável do fluxo. Este é o esforço vazio. Ele nasce de um lugar de medo, de ansiedade, de uma crença subjacente de que a vida é uma batalha, que a prosperidade é algo a ser arrancado à força, que a provisão não é natural, mas conquistada através da luta. Quando suas ações vêm desse lugar de carência e desespero, o universo que responde à sua vibração apenas reflete mais carência e mais desespero em sua realidade. Ações geradas pela ansiedade levam a mais ansiedade. A luta gera mais luta. Não pode haver outro resultado, pois a lei é imutável. Mas o segredo da verdadeira abundância, da prosperidade que flui com facilidade e alegria, reside em aprender a nadar com a correnteza, a confiar no fluxo da provisão divina. Esta é a ação inspirada. É uma sabedoria mais elevada que reconhece que o universo não quer que você lute, mas que você colabore. Não quer que você se esforce, mas que você se alinhe. Ações inspiradas são aquelas guiadas pela intuição, por uma certeza interna que surge de um lugar de fé inabalável, não de desespero. Elas são leves, fluidas, quase effortless. São os impulsos repentinos, as ideias que surgem do nada, em um momento de quietude, os convites inesperados, os acaso que parecem abrir caminhos. Elas não carregam o peso da obrigação, mas a leveza da oportunidade. Como diferenciar, então, a ação inspirada do esforço vazio? A resposta reside na sua sensação interna. O esforço vazio é acompanhado de tensão, de pressa, de uma sensação de urgência sufocante. Há uma voz interna que grita: preciso fazer, não posso parar. Se eu não fizer, tudo estará perdido. A mente está em constante agitação, planejando, controlando, tentando forçar resultados. Os frutos do esforço vazio, mesmo quando chegam, frequentemente vêm acompanhados de esgotamento e de uma sensação de que poderiam ter sido maiores, melhores ou mais fáceis. Eles nunca parecem satisfazer completamente, pois a energia subjacente foi de carência.
A ação inspirada, por outro lado, é acompanhada de uma profunda sensação de paz e certeza. Há uma quietude interna, uma voz suave que sussurra: faça isso, vá por aqui, fale com aquela pessoa. Não há pressa, apenas um impulso claro e uma confiança de que, ao seguir essa orientação, o caminho se revelará. As ideias vêm com clareza, as soluções aparecem de forma elegante e os resultados, quando chegam, trazem consigo uma sensação de alegria, de gratidão e de plenitude que transcende o valor material. É como se o universo estivesse conspirando a seu favor, pois você se colocou em alinhamento com a sua generosidade. Pense nos grandes inventores, nos artistas geniais, nos empreendedores visionários. Muitos relataram que suas maiores ideias não vieram de horas de trabalho forçado e estressante, mas de momentos de relaxamento, de devaneio, de uma epifania que surgiu quando menos esperavam. Essas foram ações inspiradas. Uma ideia que nasce de um momento de intuição, um impulso para fazer uma ligação que se revela a chave para uma nova oportunidade, o desejo repentino de aprender algo novo que abre um campo totalmente inesperado. Isso não é preguiça, é sabedoria. É a mente superior, o seu eu divino, a fonte criadora, orquestrando eventos em seu benefício, quando você se permite ouvir e seguir. A sabedoria da não resistência não significa inação ou passividade. Significa ação inteligente, ação alinhada, ação com fé. Significa soltar o controle sobre como as coisas devem acontecer e confiar que o universo tem maneiras infinitamente mais criativas e eficientes de manifestar seus desejos do que você jamais poderia conceber. É como confiar que o rio sabe seu caminho para o oceano. Você não precisa instruí-lo. Sua tarefa é apenas entrar no rio e permitir-se ser carregado, agindo apenas quando sentir o impulso claro e inconfundível do fluxo. Para praticar a ação inspirada, você deve primeiro cultivar o silêncio interior. A agitação da mente, o barulho da preocupação, as vozes do medo e da dúvida abafam a voz suave da intuição. Dedique momentos diários para a meditação, para a contemplação, para simplesmente estar presente. E quando um impulso surgir, não um deveria da mente lógica, mas um quero ou sinto do seu coração, haja sobre ele sem hesitação. Pequenos passos, grandes saltos, não importa. A ação inspirada não precisa ser grandiosa, ela precisa ser autêntica. Entenda que o universo está em constante estado de provisão. A escassez não é uma realidade divina, é uma ilusão criada pela percepção humana distorcida. A abundância é o seu estado natural. Quando você pratica a ação inspirada, você está, de fato, se abrindo para essa provisão contínua. Você está parando de lutar contra o que não existe, a escassez divina, e começando a fluir com o que sempre esteve lá, a abundância divina. Você está trocando a exaustão pelo entusiasmo, a preocupação pela confiança, o esforço vazio pelos frutos da graça. Esta é a verdadeira magia da prosperidade. Uma magia que reside na sua capacidade de alinhar-se com a inteligência que move todos os mundos e que deseja para você nada menos que a plenitude em todas as áreas da sua vida. Você está pronto para soltar os remos e permitir que o rio o leve para onde a abundância espera? Você já sentiu, após tantos esforços e declarações de abundância, que ainda existe uma força invisível o puxando para trás? Como se, apesar de sua vontade consciente de prosperar e de sua dedicação à ação inspirada, certas limitações financeiras persistissem, desafiando a lógica e a fé? Pois saiba que você não está sozinho nessa percepção. Há padrões tão profundamente enraizados em nós que operam como feitiços silenciosos, como programas antigos que ditam a nossa realidade sem que tenhamos consciência de sua existência ou de sua origem. É como se carregássemos um código genético financeiro, herdado, uma série de crenças e percepções sobre o dinheiro que não são originalmente nossas, mas que foram transmitidas de geração em geração, moldando nosso destino financeiro sem o nosso consentimento explícito.
Imagine seu subconsciente como um vasto arquivo, um registro minucioso de tudo o que você viu, ouviu e sentiu desde o momento da sua concepção. Nesse arquivo estão armazenadas não apenas suas experiências individuais, mas também as narrativas, os medos e as convicções financeiras de seus pais, de seus avós e até mesmo de sua linhagem ancestral. Pense nas frases que você ouvia na infância. Dinheiro não dá em árvore. É preciso sofrer muito para ganhar dinheiro. Os ricos são pessoas desonestas. Só tem dinheiro quem explora os outros. Nós não somos como eles, não nascemos para ter muito. Quantas vezes essas sentenças foram repetidas em sua presença, impregnando sua mente ainda em formação com a energia da escassez e da luta? Elas não eram apenas palavras. Eram sentenças energéticas, decretos familiares que se tornaram seus próprios, mesmo sem que você os tivesse conscientemente escolhido. Essas crenças, uma vez aceitas pelo subconsciente, agem como verdadeiras diretrizes para o universo. Elas se transformam em feitiços inconscientes, em programas automáticos que boicotam seus maiores esforços para a prosperidade. Por mais que você declare palavras de abundância, visualize a riqueza e haja com inspiração. Se no fundo do seu ser ainda existe um resquício dessa programação antiga, um medo oculto de ser rico ou uma crença de que você não merece, essa velha frequência atuará como uma âncora invisível, impedindo o seu barco de navegar livremente rumo à plenitude. A prosperidade, entenda, não pode se manifestar em um solo onde a semente da escassez ainda está viva e ativa. Florence Scovel Shinn, em sua profunda sabedoria, nos mostrou que a vida é um jogo e que precisamos conhecer as regras do jogo. Uma das regras mais fundamentais é que tudo aquilo que está em nossa consciência, seja bom ou ruim, consciente ou inconsciente, se manifesta. Portanto, para quebrar esses feitiços, precisamos primeiro trazê-los à luz da consciência. É um convite à reflexão corajosa. Quais são as histórias sobre dinheiro que você repete para si mesmo, mesmo que em segredo? Quais as frases que seus pais usavam ao falar sobre finanças? Quais os medos de seus avós relacionados à escassez? Ao identificar esses padrões, você começa a desarmar o feitiço, tirando-lhe o poder de operar nas sombras. O próximo passo é questionar a validade dessas crenças. Elas são a sua verdade? Ou são apenas ecos de um passado que não lhe pertence mais? Você é um ser individual, dotado de poder criador. Você tem o direito e a capacidade de reescrever seu próprio código genético financeiro. A pobreza não é uma virtude, a escassez não é um destino. A abundância é a lei universal e a prosperidade é o seu direito de nascença. Portanto, ouse desafiar essas velhas narrativas. Perceba que elas serviram a um propósito, talvez proteger seus ancestrais de perdas ou sofrimentos, mas não servem mais a você em sua jornada de expansão e manifestação. A quebra desses feitiços se dá através de um ato de liberação consciente. Visualiza-se, então, cortando os fios invisíveis, as amarras energéticas que o conectam a essas crenças limitantes. Imagine-se em um espaço sagrado, rodeado por uma luz protetora. À sua frente, visualize todos esses velhos padrões, essas frases, esses medos como fios que o prendem a um passado de escassez. Com um movimento firme e deliberado de sua intenção, corte cada um desses fios. Sinta a leveza que surge com cada corte, a liberdade de se desvincular de um legado que não lhe serve mais. Declare em voz alta, com poder e convicção, que você se liberta de todas as crenças limitantes sobre dinheiro que foram incutidas em sua mente e em seu coração. E, em seguida, afirme com a mesma intensidade e clareza: eu escolho o meu próprio legado de abundância. Esta é a sua declaração de independência financeira, o seu manifesto de prosperidade. Você não está mais à mercê das histórias de seus antepassados. Você não está mais acorrentado aos medos da sociedade. Você está ativo e conscientemente criando o seu futuro, o seu presente,
a sua realidade. Suas palavras agora não ecoam um código genético antigo de escassez. Elas forjam um novo código, um novo legado de plenitude e provisão infinita. A conexão com a sua conversa com o dinheiro se torna inegável neste ponto. Cada palavra que você proferir, cada pensamento que você nutrir, a partir de agora, pode ser um reflexo do velho código genético de escassez ou um tijolo na construção do seu novo legado de abundância. A escolha é sempre sua. Você tem o poder de reescrever a sua história, de curar as feridas financeiras do passado e de manifestar uma realidade de riqueza e liberdade que honre a sua natureza divina. Liberte-se dos feitiços e torne-se o criador consciente da sua fortuna. Você já sentiu que, mesmo após ter liberado as crenças limitantes herdadas, mesmo após ter reescrito o seu código genético financeiro e se comprometido com a ação inspirada, ainda há um elemento final, um elo que parece estar faltando para que a plenitude da abundância se manifeste em sua vida com total fluidez? Pois é neste ponto crucial que a sabedoria ancestral nos guia para um paradoxo transformador. A manifestação começa no silêncio. É no poder da pausa consciente, na quietude da sua mente e do seu espírito, que o universo encontra o espaço necessário para operar a sua mágica em seu favor. Pense na metáfora de um grande rio, caudaloso e cheio de vida, fluindo incessantemente para o oceano. A provisão divina é como esse rio, vasto, inesgotável, sempre fluindo em direção a você. No entanto, muitas vezes, em nossa pressa, em nossa ansiedade, em nossa incessante busca por fazer e controlar, nós preenchemos cada centímetro da nossa mente com barulho. Ruídos de preocupação, listas intermináveis de tarefas, análises excessivas do como e do quando a abundância virá. É como se estivéssemos erguendo muros de pensamentos frenéticos e barulho incessante em torno de nós, impedindo que as águas desse rio divino encontrem um lugar para pousar, para se manifestar em nossa realidade. O universo, que é a fonte de toda a provisão, está sempre ali, paciente, transbordando de generosidade, mas ele precisa de um espaço vazio de receptividade em sua consciência para entregar seus presentes. A filosofia de Florence Scovel Shinn é clara neste aspecto. A provisão divina está, de fato, sempre presente, sempre disponível, infinitamente abundante. O problema nunca é a falta de provisão no universo. O verdadeiro desafio reside em nossa capacidade de recebê-la. E essa capacidade está diretamente ligada à nossa habilidade de criar um espaço vazio, um santuário de quietude e confiança dentro de nós. Nós nos atolamos em atividades, em preocupações, em análises, em planejamento. Preenchemos cada lacuna do nosso dia com barulho externo e interno, temendo o vazio, temendo o silêncio. Mas é justamente nesse silêncio que a magia acontece. É ali que a intuição fala mais alto. É ali que as soluções emergem. É ali que o universo encontra a porta aberta para depositar seus tesouros. Considere a natureza. A semente precisa de um período de quietude sob a terra, no escuro, no silêncio, para germinar e se transformar na majestosa árvore. O pintor precisa da tela em branco para criar sua obra-prima. O músico precisa do silêncio entre as notas para que a melodia seja compreendida. Da mesma forma, sua alma, sua mente, seu espírito precisam desse espaço vazio para que a abundância, em suas mais diversas formas, possa germinar e se manifestar. Não se trata, portanto, de fazer mais, de se esforçar mais, de correr mais rápido, mas sim de ser mais receptivo, de se abrir, de se esvaziar, de confiar. A importância da meditação, da contemplação e da entrega para o processo de manifestação não pode ser subestimada. A meditação não é uma fuga da realidade, é um mergulho profundo na única realidade que importa, a sua conexão com a fonte. É um ato de silenciar a mente ruidosa,
de acalmar o corpo ansioso e de abrir o coração para a voz suave da sua intuição e para os sussurros do universo. Na contemplação, você não busca respostas, você permite que elas se revelem. Na entrega, você não desiste. Você confia que a inteligência infinita que criou os mundos sabe o caminho e o levará para o seu bem maior. A pressa e o desespero são inimigos declarados da manifestação, pois eles operam na frequência da carência e da dúvida. Eles fecham as portas para a abundância, criando uma energia de contração e resistência. A pressa é a voz da mente que não confia no tempo divino, que busca forçar o rio a correr mais rápido. O desespero é a voz do coração que perdeu a fé na provisão, que vê apenas a ausência em vez da presença. Quando você se encontra nesses estados, você está, sem saber, afastando aquilo que mais deseja. É como tentar segurar areia com as mãos apertadas. Quanto mais força você faz, mais ela escorrega por entre os dedos. Por outro lado, a calma e a confiança abrem as portas da abundância com uma elegância e uma suavidade que surpreendem a mente lógica. A calma é a certeza de que tudo está em ordem divina, mesmo quando as aparências externas sugerem o contrário. A confiança é a fé inabalável de que o universo está trabalhando em seu favor, que seus desejos já foram ouvidos e estão a caminho de se manifestar. Quando você opera a partir desses estados, você emite uma frequência de permissão, de receptividade, de alinhamento com o fluxo natural da vida. E o universo responde, transbordando seus tesouros em sua direção. Para cultivar esse espaço vazio da provisão, proponho um exercício prático, simples, mas profundamente transformador. Dedique 5 minutos diários ao silêncio. Não mais, não menos. 5 minutos de quietude, onde você se senta ou deita em um lugar tranquilo, fecha os olhos e simplesmente foca na sua respiração. Não tente controlar a mente, apenas observe os pensamentos vindo e indo, sem apego, como nuvens no céu. E durante esses 5 minutos, cultive a intenção de receber. Não se preocupe em especificar como ou o que você deseja receber. Deixe de lado as expectativas e os detalhes da forma. Apenas abra-se, com o coração e a mente, para a ideia de que você é um canal puro para a provisão divina. Sinta-se como um vaso vazio, pronto para ser preenchido com as bênçãos que o universo tem reservado para você. Essa pausa consciente não é uma perda de tempo. É um investimento no seu bem-estar, na sua paz de espírito e, paradoxalmente, na sua prosperidade. É nesses momentos de quietude que você recarrega sua energia, que você se reconecta com a sua essência divina, que você permite que a inteligência infinita opere em sua vida sem a interferência do ego. É ali que as ideias inspiradas surgem, que as soluções aparecem, que a sensação de abundância se enraiza profundamente em seu ser. Você não precisa lutar pelo dinheiro. Você não precisa persegui-lo. Você precisa, sim, criar o espaço para ele, convidá-lo com calma e confiança, e então recebê-lo com gratidão. O silêncio não é ausência, é a plenitude de todas as possibilidades. É no seu mais profundo silêncio que a manifestação da sua riqueza e da sua prosperidade encontra o seu verdadeiro começo. Type 1. To write the next topic or type the changes you want. Após desvendarmos o poder intrínseco das suas palavras e a força vital dos seus sentimentos na manifestação da abundância, é fundamental adentrarmos num território que transcende a mera enunciação e a visualização, o reino sagrado da gratidão. Muitas almas buscam incessantemente, com um olhar fixo no que lhes falta, esperando que a chegada do dinheiro lhes traga a alegria e a sensação de plenitude. Mas e se eu lhe dissesse que essa é uma inversão perigosa da ordem divina? Que a verdadeira sequência é precisamente o oposto? Que a plenitude e a alegria, expressas através de um coração grato, são o verdadeiro ímã, a força irresistível que convida a riqueza a se manifestar em sua vida? Pense nisto.
A gratidão não é uma simples emoção passageira, um sentimento agradável que surge ocasionalmente. Ela é uma frequência vibracional elevada, uma ponte espiritual que conecta você diretamente à fonte inesgotável de toda a provisão. Florence Scovel. Shin compreendeu, com uma profundidade que poucas alcançam, que a gratidão é, em sua essência mais pura, a forma mais elevada de fé. Não é fé no futuro distante, no se eu tiver, mas fé no agora, no eu já tenho, eu já sou suprido, eu já sou abundante. É a declaração mais potente que você pode fazer ao universo de que você está em alinhamento com a sua generosidade. Quando você agradece pelo pouco que tem, sim, pelo pouco, ou pelo que parece ser pouco aos olhos da mente humana, você está, de fato, declarando com uma clareza inegável ao universo que você está pronto para receber mais. Você está enviando uma mensagem inequívoca. Eu sou merecedor. Eu sou grato. Eu confio na sua provisão. Estou aberto e receptivo. É um eco vibracional que atrai mais daquilo pelo qual você agradece. Imagine-se em um banquete. Aqueles que degustam com prazer o que já está em seu prato, expressando deleite e apreço, são geralmente os primeiros a serem servidos com novas e deliciosas iguarias. Aqueles que reclamam da quantidade ou da qualidade, que fixam seu olhar na escassez, tendem a ver seu prato permanecer vazio. O universo não é diferente. Ele responde à energia da sua gratidão com mais razões para ser grato. É nesse ponto que propomos uma abordagem radicalmente diferente da habitual contabilidade financeira. A maioria das pessoas vive com uma contabilidade das dívidas, a mente fixada nas contas a pagar, nos compromissos que se acumulam, nas carências que se manifestam. Esta é a contabilidade da escassez, que, como um ciclo vicioso, perpetua exatamente aquilo que se deseja evitar. No entanto, o convite que lhe faço agora é para praticar a contabilidade da alma. O que é a contabilidade da alma? É a prática consciente e deliberada de listar, registrar e reconhecer cada bênção financeira, por menor que ela possa parecer aos olhos da lógica material, como um sinal da provisão divina operando em sua vida. Não se trata de negar as dificuldades, mas de reorientar o seu foco. Em vez de fixar sua atenção no boleto que chegou, fixe-a no fato de que você tem uma internet que funciona, permitindo que você se conecte, aprenda, trabalhe. Em vez de lamentar a conta de luz, seja grato pela energia que ilumina sua casa, aquece sua comida, carrega seu telefone. O café que você pagou hoje de manhã, a gasolina no seu carro, o teto sobre sua cabeça, a roupa que você veste, o alimento em sua mesa, tudo isso é dinheiro em ação, é a abundância se manifestando. Cada um desses itens representa uma transação bem-sucedida, um fluxo de dinheiro que serviu a um propósito em sua vida. Não são bênçãos pequenas, são evidências constantes de que a provisão divina está de fato presente. Quando você muda sua contabilidade de o que falta para o que já está aqui, sua perspectiva se transforma. Você começa a ver o dinheiro não como algo que está sempre se esvaindo, mas como uma corrente contínua, uma energia que flui e serve. Você percebe que já está nadando em um oceano de provisão, mesmo que seus olhos não o pudessem ver antes. Este é o alicerce para atrair mais. Como você pode esperar que o universo lhe dê mais se você não reconhece e aprecia o que já tem? O universo não enche um copo que já consideramos cheio de reclamações e vazios. Ele transborda o copo que já está cheio de gratidão. Para incorporar esta prática transformadora em sua vida, proponho um desafio prático e imediato. Inicie um diário de gratidão financeira por 7 dias. Não mais, não menos. Apenas 7 dias de dedicação e observação consciente. Durante esse período, o seu foco deve ser exclusivamente no dinheiro que chegou ou que facilitou algo em sua vida. Não permita que sua mente se desvie para o que faltou, para o que você ainda precisa pagar ou para o que você deseja ter. Concentre-se apenas nas evidências de abundância que já se manifestaram. Ao final de cada dia,
Antes de dormir, reserve alguns minutos para escrever no seu diário. Anote cada centavo que você recebeu, cada despesa que foi paga, pois pagar é uma demonstração de que você teve o dinheiro para fazê-lo. Cada compra que foi realizada, cada recurso que lhe foi disponibilizado. Você pagou uma conta de água? Agradeça pela água limpa. Você comprou comida? Agradeça pelos alimentos. Você recebeu um pequeno troco? Agradeça pelo troco. O objetivo é treinar sua mente para reconhecer a incessante atividade da provisão em sua vida. Ao fazer isso, você não estará apenas registrando transações. Você estará reeducando sua consciência. Você estará reprogramando sua mente para sintonizar-se com a frequência da abundância em vez da escassez. Você estará cultivando um novo hábito mental que o conectará mais profundamente à lei espiritual do recebimento. Você verá, com seus próprios olhos, como as evidências de prosperidade começarão a se multiplicar, pois sua vibração de gratidão atuará como um poderoso ímã, atraindo para você mais do que você já possui. Não subestime o poder dessa prática aparentemente simples. A ciência espiritual do receber é clara. Aquilo que você abençoa se multiplica. E a maior bênção que você pode oferecer é a sua sincera gratidão. Comece hoje a contar suas bênçãos financeiras e observe como o universo, em sua infinita generosidade, começará a lhe dar muito mais para agradecer. Chegamos agora ao ponto culminante desta jornada de autodescoberta e reconexão com a verdadeira essência da abundância. Percorremos juntos um caminho que nos levou das profundezas da luta e da escassez para a clareza da sabedoria que Florence Scovel Shinn nos legou. Você desvendou a ilusão de que o dinheiro é um adversário, substituindo a imagem do tigre temido pela do cão amigo leal. Compreendeu o poder criador de suas palavras, a varinha mágica que molda sua realidade, e aprendeu a infundir cada declaração com a força vital de seus sentimentos. Mergulhamos na ciência espiritual do recebimento, onde a gratidão se revela como o ímã mais potente para atrair mais do que você já agradece, transformando a contabilidade das dívidas na contabilidade da alma. Refletimos sobre a diferença crucial entre o esforço vazio, que o exausta, e a ação inspirada, que o leva com leveza e graça rumo aos seus objetivos, ensinando-o a nadar com a correnteza do fluxo divino. E com coragem, você confrontou e começou a quebrar os feitiços, os padrões herdados de escassez, reescrevendo o seu próprio código genético financeiro, escolhendo um legado de abundância para si e para as futuras gerações. Por fim, aprendemos a importância sagrada do silêncio, do espaço vazio, que permite que a provisão divina se manifeste, ensinando-lhe a arte de receber com calma e confiança, em vez de exigir com pressa e desespero. Cada um desses passos não é apenas uma teoria, mas uma chave prática e poderosa para desvendar a porta da sua prosperidade inata. Mas qual é a verdade unificadora por trás de todas essas revelações? O princípio fundamental que as une e as potencializa. Lembre-se, o universo não é um juiz. Ele não está ali para avaliar seus méritos, para punir seus erros ou para recompensar seus sacrifícios. O universo é um respondedor. Ele é um eco perfeito, um espelho implacável que reflete de volta para você aquilo que você envia em sua consciência, em suas palavras, em seus sentimentos, em suas crenças mais profundas. Não há falha na provisão universal. Há apenas uma falha em nossa capacidade humana de recebê-la, de nos alinharmos com a sua incessante generosidade. Quando você muda a sua conversa com o dinheiro, você não está simplesmente alterando números em uma conta bancária ou reajustando a sua situação material. Você está, na verdade, redefinindo o seu destino. Está transformando a sua vibração mais íntima, o seu campo energético e, consequentemente, reescrevendo a sua história de vida de dentro para fora. A prosperidade, essa vastidão de bem-estar em todas as áreas da sua existência, não é algo a ser arduamente conquistado, algo que você deve arrancar à força das mãos de um universo relutante. Não. A prosperidade é algo a ser permitido.
É um direito divino que se manifesta quando você remove os obstáculos internos, as crenças limitantes, os medos infundados que o impedem de recebê-la. Pense na gravidade. Ela é uma lei imutável. Você não precisa conquistá-la, você apenas vive sob sua influência. Da mesma forma, as leis da prosperidade são imutáveis. Elas já operam. Sua tarefa não é ativá-las, mas alinhar-se a elas, cessar a resistência e permitir que o fluxo natural da abundância se derrame em sua vida. Não se trata de uma força mística distante, mas de uma inteligência presente em cada célula do seu ser, em cada folha de grama, em cada estrela no céu. É a sabedoria da criação que anseia por se expressar plenamente através de você. Qual será, então, o seu primeiro passo concreto a partir de agora? Após tudo o que refletimos juntos, após as sementes que foram plantadas em sua mente e em seu coração, qual é a ação que você se sente inspirado a tomar hoje para mudar a sua conversa com o dinheiro? Será a reformulação de uma frase limitante? Será o início do seu diário de gratidão financeira? Será um momento de silêncio consciente para abrir espaço ao recebimento? A sua jornada de abundância é única e cada passo, por menor que pareça, é um ato de fé e de poder criador. Compartilhe a sua intenção nos comentários abaixo, pois sua coragem e sua busca por plenitude não apenas fortalecerão o seu próprio caminho, mas também inspirarão e acenderão a chama da esperança em outros que trilham a mesma busca. Se esta mensagem ressoou em sua alma, se acendeu uma nova luz em seu entendimento sobre a prosperidade, eu o convido a reconhecer essa semente de verdade. Deixe sua apreciação com um like, pois cada gostei é um reforço da energia positiva que estamos cultivando juntos. Inscreva-se neste canal para que possamos continuar essa jornada de descobertas e insights transformadores, aprofundando o conhecimento das leis universais que governam nossa vida. E claro, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum convite à prosperidade, nenhuma nova revelação que o auxiliará a manifestar a vida que você verdadeiramente deseja e merece. Pois, a cada vez que você se abre para essa sabedoria, você não apenas enriquece a si mesmo, mas contribui para a elevação da consciência coletiva sobre a verdadeira natureza da abundância. Para aprofundar ainda mais nesses princípios e continuar a sua transformação, explore a nossa playlist. Continue sua jornada, pois a vida abundante o espera.